Você sabia que estudos recentes revelaram resultados realmente alarmantes para o consumidor médio de óleo sintético? Eles mostraram que mais de 40% dos óleos sintéticos encontrados nas prateleiras das lojas não atendem às especificações técnicas ou às alegações de desempenho anunciadas em letras garrafais nos rótulos. Essa discrepância não é apenas propaganda, é um risco mecânico direto. E nos baseamos na ciência da tribologia, que estuda o atrito, o desgaste e a lubrificação de superfícies que interagem em movimento relativo. É uma área que a maioria dos motoristas ignora, mas que determina se um veículo chegará a 100 mil ou 500 mil quilômetros. É por isso que hoje analisaremos os produtos que se provaram a elite tecnológica para o cuidado do motor. Mas fique até o final, porque também mostrarei os óleos que estão arruinando seu motor e que você provavelmente está usando agora. Castrol Edge Advanced. O mercado de lubrificantes evoluiu a tal ponto que não basta mais que um óleo simplesmente flua. Agora, ele precisa atuar como um componente estrutural do motor. O Castrol Edge Advanced desempenha esse papel devido à sua capacidade única de transformar sua estrutura física sob pressão. A engenharia por trás deste produto se concentra no que a marca chama de tecnologia de titânio líquido. Para explicar de forma simples, imagine o que acontece dentro de um motor moderno de injeção direta. Nesses motores, as tolerâncias são tão rigorosas que a película de óleo é submetida a forças de cisalhamento brutais. Quando o metal entra em contato com metal, as moléculas de titânio neste óleo são ativadas, alterando fisicamente o comportamento do lubrificante nos pontos de contato mais críticos, como os lóbulos do comando de válvulas e os mancais do virabrequim. Ao contrário dos óleos convencionais, que podem ficar mais finos ou se degradar quando a temperatura na câmara de combustão aumenta drasticamente, este óleo mantém uma resistência da película até 10 vezes maior do que os padrões da indústria. Tiveram a oportunidade de observar motores que operaram com este lubrificante por mais de 150 mil quilômetros e os resultados são consistentes. A formação de verniz, aquele resíduo amarelado e pegajoso que normalmente adere às paredes internas do bloco do motor, é praticamente inexistente. O verniz é o precursor da borra, e a borra é o golpe fatal para os sistemas de variação da sincronização das válvulas que dependem de passagens de óleo extremamente estreitas para funcionar. Em motores de injeção direta de gasolina, existe um fenômeno conhecido como pré-ignição em baixa velocidade. Esse problema pode causar danos catastróficos aos pistões em questão de segundos. A formulação deste óleo foi especificamente ajustada para mitigar esse risco, usando um pacote de aditivos que não apenas lubrifica, mas também controla a química da combustão residual. Ao analisar o óleo usado após 8.000 quilômetros de uso intenso, os relatórios de laboratório mostram níveis significativamente baixos de ferro e cobre. Isso indica que o desgaste é mínimo. Valvoline Advanced 100% sintético. Quando falamos de longevidade automotiva, é impossível não mencionar uma das marcas mais consagradas na história da lubrificação. O Valvoline Advanced 100% sintético conquistou seu lugar como o equilíbrio perfeito para veículos que já ultrapassaram os 100 mil quilômetros, embora sua proteção seja igualmente eficaz em motores novos. O foco deste óleo não é apenas reduzir o atrito momentâneo, mas também preservar a integridade dos componentes a longo prazo. Um dos maiores desafios para qualquer motor é manter a compressão. Com o tempo, o desgaste natural cria microfissuras e erosão nas paredes dos cilindros. A chave deste lubrificante está em seu pacote de aditivos antidesgaste reforçado com zinco e fósforo, juntamente com modificadores de fricção que criam uma camada protetora nas superfícies metálicas. Já vi veículos de frotas comerciais que ultrapassaram os 300 mil quilômetros usando apenas esta fórmula, e quando realizados testes de compressão, os valores permanecem notavelmente próximos às especificações originais de fábrica. Isso ocorre porque o óleo impede que o atrito constante degrade a vedação entre o anel do pistão e a parede do cilindro. A limpeza interna é outra característica fundamental deste produto. Os detergentes nesta mistura sintética são projetados para encapsular partículas de fuligem e contaminantes, impedindo que se depositem no fundo do cárter ou obstruam o filtro da bomba de óleo. Um motor limpo é um motor que refrigera melhor. Quando os depósitos se acumulam, atuam como um isolante térmico,
retendo o calor dentro das peças metálicas e acelerando o desgaste. Este óleo combate proativamente esse processo. Pennzoil Ultra Platinum. Entramos no reino da pureza absoluta com um óleo que revolucionou a forma como o óleo base é fabricado. O Pennzoil Ultra Platinum não é derivado do petróleo bruto extraído do solo da maneira tradicional, mas sim utiliza uma tecnologia chamada Pure Plus, que converte gás natural em um óleo base cristalino e livre de impurezas. Esse processo químico cria moléculas muito mais estáveis e uniformes do que as encontradas em qualquer óleo derivado de petróleo bruto. A pureza deste óleo é tal que, antes de entrar no motor, assemelha-se à água cristalina com um ligeiro tom âmbar, mas suas propriedades protetoras são enormes. A principal vantagem deste óleo à base de gás natural é sua resistência à formação de borra. Em motores turbo-alimentados modernos, o óleo precisa passar pelo eixo do turbocompressor, onde as temperaturas podem ser extremas. Um óleo convencional poderia literalmente cozinhar nessa área, criando depósitos de carbono que eventualmente bloqueiam o fluxo de lubrificante e danificam o turbocompressor. Este produto possui um ponto de fulgor muito alto e estabilidade térmica que o impede de se degradar sob calor extremo. Dados coletados em testes de campo mostram que este óleo mantém os pistões até 65% mais limpos do que o exigido pelo padrão mais rigoroso da indústria. Isso não é apenas uma estratégia de marketing. É uma diferença que se traduz em maior eficiência de combustível e menores emissões. Um pistão limpo permite um processo de combustão mais perfeito, impedindo que gases entrem no cárter, o que, por sua vez, mantém o óleo limpo por mais tempo. Mobil Uno Desempenho Estendido. A marca Mobil. Uno é sinônimo de óleo sintético há décadas, mas sua linha Desempenho Estendido eleva a proteção a um nível de durabilidade a longo prazo que poucos conseguem igualar. Este óleo foi desenvolvido para o motorista que não pode, ou não quer, trocar o óleo a cada 4.800 km. Sua fórmula garante proteção completa por intervalos de até 22.500 km, ou um ano inteiro, o que ocorrer primeiro. Para isso, é necessário um sistema químico imune à oxidação prematura. A oxidação é o processo pelo qual o óleo reage com o oxigênio e o calor, tornando-se mais espesso e ácido. Quando um óleo se torna ácido, ele começa a corroer os mancais e as superfícies macias do motor. Este produto utiliza um sistema de aditivos patenteado que neutraliza os ácidos da combustão com muito mais eficácia do que os óleos convencionais. Ao inspecionar motores que utilizaram este lubrificante por longos períodos, é comum constatar que as superfícies metálicas mantêm o brilho original de fábrica, sem qualquer vestígio dos depósitos de verniz que frequentemente aparecem com outros lubrificantes quando as trocas de óleo são espaçadas. É o favorito indiscutível de motoristas de longa distância e daqueles que usam seus veículos para transporte ou serviços de entrega. Esses veículos passam muitas horas em marcha lenta ou dirigindo em rodovias, condições que desgastam o óleo de maneiras diferentes. Em marcha lenta, o fluxo de ar é reduzido e o calor se acumula, enquanto na estrada, o atrito é constante. Este produto mantém uma película lubrificante robusta em ambos os cenários. Análises laboratoriais, após 15.000 km de uso, geralmente mostram que o óleo ainda retém uma reserva de detergência e viscosidade dentro de parâmetros seguros. Royal Purple High Performance. Para entusiastas de automóveis e proprietários de veículos com motores clássicos modificados ou de alto desempenho, Royal Purple é mais do que uma marca. É uma garantia de proteção extrema. O que diferencia este óleo, além de sua característica cor roxa, é sua tecnologia de aditivos chamada Cinerlec. Este composto cria uma ligação iônica com as superfícies metálicas, o que significa que o óleo não apenas flui sobre as peças, mas adere a elas quase permanentemente. Essa adesão é crucial durante partidas a frio. Em um motor que ficou desligado por vários dias, a gravidade drena a maior parte do óleo para o cárter, deixando componentes de montagem alta, como o trem de válvulas e os eixos de comando, vulneráveis à primeira partida. A tecnologia deste lubrificante garante que uma película microscópica permaneça no lugar, eliminando o contato inicial a seco. O resultado é uma operação visivelmente mais silenciosa e suave desde o primeiro segundo. Eu pessoalmente testemunhei motores que apresentavam pequenos ruídos metálicos ou vibrações leves melhorarem seu desempenho após apenas 2 trocas de óleo com esta marca.
Isso ocorre porque a película protetora é tão forte que suaviza as irregularidades microscópicas no metal, reduzindo o atrito e, consequentemente, a temperatura de operação. Em motores que usam metais amarelos em seus componentes internos, como algumas buchas de bronze, este óleo é especialmente suave, pois seus aditivos não são corrosivos para essas ligas, ao contrário de alguns óleos de competição, que podem ser muito agressivos. AMSOIL Signature Series. Ao consultar especialistas em análise de lubrificantes que atuam em laboratórios independentes, um nome surge quase unanimemente como o padrão ouro da indústria. AMSOIL Signature Series não é apenas um óleo sintético. É um manifesto da engenharia química projetado para superar qualquer especificação estabelecida pelos fabricantes de equipamentos originais, OEMs. Sua reputação foi construída sobre a transparência de seus dados de desempenho, demonstrando estabilidade ao cisalhamento quase perfeita. O cisalhamento é a força mecânica que tenta romper as moléculas de óleo à medida que passam entre componentes que se movem em velocidades extremas, como os mancais da biela. Enquanto outros óleos podem perder sua viscosidade após alguns milhares de quilômetros de uso intenso, este produto mantém sua estrutura molecular intacta, garantindo que um óleo de grau 30 continue protegendo como um grau 30 até o final de sua vida útil. Essa resiliência o torna o óleo preferido para reboque pesado e aplicações de carga constante. Ao rebocar, a temperatura do óleo no cárter e nas passagens internas do bloco do motor aumenta exponencialmente. Nessas situações, a maioria dos óleos convencionais começa a se degradar, perdendo a capacidade de manter uma película protetora entre as peças metálicas. Este lubrificante utiliza uma base de polialfa-olefina de alta qualidade com volatilidade extremamente baixa. Isso significa que o óleo não evapora nem é consumido sob o calor extremo de um motor trabalhando em plena capacidade, subindo uma ladeira íngreme com uma carga de 3 toneladas. Liqui Moly Synth-Oil Premium. A engenharia alemã é mundialmente reconhecida por sua precisão e durabilidade, e este lubrificante incorpora esses valores em forma líquida. O Liqui Moly Synth-Oil Premium é um óleo totalmente sintético formulado especificamente para as exigências de motores europeus de alto desempenho, que operam com tolerâncias muito mais rigorosas e temperaturas de óleo mais elevadas do que os motores americanos ou asiáticos comuns. Um dos elementos que distingue esta marca é o seu profundo conhecimento em aditivos anti-fricção sólidos, com destaque para o uso de disulfeto de molibdênio em muitas de suas aplicações. No entanto, nesta linha Premium, o foco é a estabilidade absoluta da base, que minimiza quimicamente o atrito interno. Uma das queixas mais comuns em motores modernos é o ruído das válvulas, aquele som metálico de batida frequentemente ouvido após a partida a frio ou quando o motor está em marcha lenta. Esse fenômeno geralmente ocorre quando o óleo não consegue manter a pressão adequada dentro dos tuchos hidráulicos ou quando a película de óleo está muito fina. A formulação deste produto demonstrou uma capacidade excepcional de reduzir esse ruído, proporcionando um amortecimento hidráulico superior que não só torna o motor mais silencioso, como também reduz significativamente o desgaste do trem de válvulas. Shell Rotella T6 é um segredo aberto entre os entusiastas de carros esportivos de alto desempenho, especialmente aqueles com motores boxer ou unidades modificadas, que um dos melhores óleos para gasolina não é, tecnicamente, apenas para gasolina. O Shell Rotella T6 é um óleo sintético originalmente desenvolvido para motores a diesel de serviço pesado, mas sua formulação é tão robusta que passou nos testes mais exigentes para motores de ignição por faísca. Sua principal virtude é a extrema resistência a altas temperaturas e a proteção do trem de válvulas que supera quase qualquer óleo convencional para carros de passeio. Os motores a diesel geram pressões internas enormes e uma grande quantidade de fuligem. Por isso, este óleo é carregado com um pacote de detergentes e dispersantes extremamente poderoso. Quando usado em um motor a gasolina exigente, essa capacidade de limpeza garante que os depósitos não se formem, mesmo se o motor operar em rotações consistentemente altas. O trem de válvulas, que sofre alto desgaste por contato direto, se beneficia dos elevados níveis de zinco e fósforo que este óleo mantém em comparação com os óleos para gasolina padrão, limitados por regulamentações ambientais mais rigorosas. Essa maior concentração de aditivos anti-desgaste cria uma camada protetora nas peças metálicas que é praticamente indestrutível em condições normais de operação.
Outro ponto forte é a estabilidade da viscosidade. Foi desenvolvido para manter suas propriedades em motores de caminhões que percorrem milhares de quilômetros sem parar, o que, em um carro de passeio, se traduz em proteção que não se degrada com o uso. É particularmente eficaz em motores que tendem a superaquecer o óleo, como motores turboalimentados mais antigos ou motores refrigerados a ar, onde a viscosidade é a única barreira contra problemas. Sua versatilidade e relação custo-benefício o tornaram um favorito entre aqueles que priorizam a integridade mecânica em detrimento das marcas tradicionais, oferecendo uma robustez que poucos óleos no mundo conseguem igualar. Motul 810XX CS. No complexo mundo das especificações dos fabricantes, não basta que um óleo seja simplesmente sintético. Ele precisa atender aos padrões exatos estabelecidos pelas marcas que projetaram o motor. O Motul 810 TIC-CS é uma referência nesse sentido, ostentando uma lista de aprovações que se assemelha a um inventário da elite automotiva europeia. Ele atende aos padrões mais exigentes da Porsche, BMW, Mercedes-Benz e do grupo Volkswagen. O que torna este óleo superior é o seu equilíbrio entre a proteção contra o desgaste e a compatibilidade com sistemas de pós-tratamento de gases de escape, como os modernos conversores catalíticos. Os engenheiros dessas marcas europeias projetam seus motores para funcionar com óleos que mantêm uma viscosidade de cisalhamento em altas temperaturas muito específica. Este produto garante que, mesmo em condução contínua em alta velocidade em rodovias, o óleo não fique mais fino do que os mancais do motor podem suportar. É um óleo que foi testado sob condições de estresse extremo para garantir que os sistemas de variação da sincronização das válvulas, que são incrivelmente sensíveis à qualidade do óleo, operem com precisão de milissegundos durante toda a vida útil do veículo. Mobil Uno Proteção Anual. Alcançamos o topo com o produto que representa o estado da arte em lubrificação para o mercado de massa. O Mobil Uno Proteção Anual não é simplesmente uma melhoria da fórmula padrão. É um redesenho completo, projetado para oferecer uma estabilidade antes considerada impossível. Este óleo foi formulado para durar 32 mil quilômetros, ou um ano inteiro, sem perder suas capacidades protetoras, o que exige uma base lubrificante com estabilidade molecular ultra estável. Em testes de campo, comprovou-se que, após um ano de uso intenso, o óleo mantém uma capacidade protetora superior em comparação com muitos óleos concorrentes, mesmo novos. A mágica deste óleo reside em sua capacidade de combater a oxidação e o espessamento térmico em níveis sem precedentes. Ele utiliza um sistema de aditivos de última geração que suspende as partículas contaminantes com tanta eficiência que o óleo continua fluindo e protegendo mesmo quando carregado com resíduos de combustão. Ao analisar motores que utilizaram exclusivamente este produto, a ausência de borra e verniz é absoluta. É o mais próximo que se pode chegar de um seguro vitalício para o seu motor. O desgaste metálico permanece em níveis historicamente baixos, garantindo que componentes críticos, como a corrente de distribuição e os mancais do virabrequim, não sofram a fadiga prematura que causa a maioria das avarias graves. Este produto domina o mercado porque oferece o que todo motorista deseja: máxima tranquilidade. Não importa se você se esquecer de trocar o óleo por alguns meses, se submeter seu carro a uma longa viagem inesperada, ou se o trânsito da cidade for infernal dia após dia. A composição química deste lubrificante foi projetada para absorver todo esse desgaste sem se degradar. É o resultado de décadas de pesquisa e milhões de quilômetros de testes, consolidando-se como a escolha número 1 para qualquer motor moderno que pretenda ultrapassar 500 mil de quilômetros com sua integridade mecânica intacta. É simplesmente o rei dos óleos sintéticos da atualidade. Erro 5. Óleos sintéticos de supermercado de origem duvidosa. O mercado de lubrificantes sofreu uma perigosa saturação com o surgimento de marcas genéricas ou produtos de baixo custo vendidos em supermercados sob o rótulo sintético. Embora o preço possa ser tentador, a realidade química por trás desses recipientes costuma ser desoladora. Um óleo de qualidade não é definido apenas pelo seu óleo base, mas pelo pacote de aditivos que o acompanha, e é precisamente aí que esses produtos falham espetacularmente. A falta de aditivos dispersantes é o primeiro grande problema. Os dispersantes têm a função vital de manter os resíduos de combustão e as partículas de carbono em suspensão,
impedindo que se aglomerem e se depositem nas paredes do motor. Sem eles, a fuligem começa a aderir às superfícies metálicas quase imediatamente. Quando um motorista usa esses óleos de origem duvidosa, a borra toma conta do cárter em menos de 5.000 quilômetros de uso normal. A borra de óleo é uma substância preta, viscosa e ácida com a consistência de melaço. Uma vez formada, ela começa a obstruir as passagens de lubrificação mais estreitas, como as que alimentam os mecanismos de sincronização do comando de válvulas ou os minúsculos orifícios nos tuchos hidráulicos. Como o fluxo de óleo é reduzido por esses bloqueios, o desgaste do metal acelera exponencialmente. O motor começa a produzir um ruído metálico característico de batida, e a eficiência de combustível cai drasticamente devido ao enorme atrito interno que o óleo não consegue mais atenuar. Erro 4. Misturas sintéticas disfarçadas de sintéticos puros. Uma das práticas de marketing enganosas mais comuns na indústria é o uso de termos ambíguos para vender óleos que não são totalmente sintéticos. Muitas marcas promovem seus produtos para alta quilometragem como misturas sintéticas ou tecnologia sintética, quando na realidade são óleos básicos minerais processados com uma porcentagem mínima de material sintético. Esse disfarce é especialmente perigoso para motores modernos que exigem estabilidade térmica que o óleo mineral simplesmente não consegue fornecer. O óleo mineral tem uma estrutura molecular irregular, com moléculas de tamanhos diferentes que reagem de forma diferente ao calor, levando a uma degradação irregular e acelerada. O maior problema com essas misturas disfarçadas é a forma como evaporam das vedações do motor. As vedações e juntas de borracha em um motor moderno são projetadas para interagir com a química estável de um óleo sintético puro. Os óleos básicos minerais presentes nessas misturas de baixo custo geralmente contêm impurezas que, com o tempo e o calor, ressecam o elastômero das juntas, tornando-as quebradiças. Uma vedação que deveria ser flexível para reter o óleo torna-se uma peça rígida de plástico que acaba rachando. Isso explica por que muitos veículos que nunca tiveram vazamentos antes começam a manchar o piso da garagem logo após a troca de um óleo sintético de alta qualidade por uma dessas misturas comerciais baratas. Erro 3. Óleos sem certificação oficial. A integridade mecânica de um veículo depende não apenas da viscosidade indicada na embalagem, mas também de certificações que garantem que o conteúdo atenda aos padrões internacionais. Usar óleos que não possuem o selo de instituições reguladoras como o Instituto Americano de Petróleo, API, ou a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis, EAMA, é como jogar roleta russa com o seu motor. Essas certificações não são apenas rótulos decorativos. Elas representam milhares de horas de testes em laboratórios e em motores reais sob condições extremas de carga. Um óleo não certificado é um produto que não demonstrou sua capacidade de proteger contra cisalhamento, aeração ou formação de espuma. O risco de usar produtos não certificados tem um impacto direto e devastador na garantia do fabricante. Se um motor sofrer danos graves e a análise laboratorial revelar que o óleo utilizado não atendeu aos padrões exigidos, o fabricante rejeitará imediatamente qualquer reclamação. Mas, além do aspecto legal, o perigo é físico. Os padrões modernos exigem que os óleos tenham níveis muito baixos de cinzas sulfatadas para evitar danos aos filtros de partículas em motores a diesel ou aos conversores catalíticos de 3 vias em motores a gasolina. O óleo não certificado pode estar carregado de produtos químicos que destroem esses componentes de emissões em menos de um ano, resultando em reparos extremamente caros para passar nas inspeções de veículos. Além disso, a consistência entre lotes é inexistente em óleos não certificados. Um lote pode ter a viscosidade correta, enquanto o próximo pode estar fora da faixa, sendo muito fino quando quente ou muito grosso quando frio. Erro 2. Óleos vencidos, ou em promoção, reetiquetados. Existe um equívoco comum de que o óleo de motor é uma substância inerte que pode durar décadas em uma prateleira sem perder suas propriedades. Nada poderia estar mais longe da verdade. O óleo de motor é um produto químico complexo com uma data de validade técnica. Quando o óleo permanece armazenado por mais de 3 ou 4 anos, inicia-se um processo de degradação química dos aditivos devido ao tempo de armazenamento. Os polímeros responsáveis por manter a viscosidade diante das mudanças de temperatura podem começar a se desenrolar ou se degradar, e aditivos antidesgaste, como o zinco,
podem se depositar no fundo do recipiente, formando um sedimento que nunca mais se misturará adequadamente após ser colocado no motor. Por esse motivo, óleo com 5 anos de idade é prejudicial para um motor moderno. Os motores atuais são projetados para óleos cujas formulações evoluíram para lidar com problemas específicos, como a pré-ignição em baixa velocidade, algo que os óleos mais antigos simplesmente não conseguem controlar. Ao usar óleo usado, você está introduzindo componentes químicos obsoletos que não são capazes de proteger os sistemas de injeção direta de alta pressão ou as correntes de distribuição de passo fino atuais. A oxidação é outro fator crucial. Mesmo em recipientes selados, pequenas quantidades de oxigênio e umidade podem alterar o equilíbrio químico do lubrificante ao longo do tempo. Erro 1. Viscosidade incorreta. O assassino silencioso. A viscosidade é a propriedade física mais importante de qualquer lubrificante. Porém, é a que causa mais confusão entre usuários e mecânicos tradicionais. Existe um mito perigoso de que um óleo mais viscoso oferece melhor proteção porque cria uma camada mais espessa entre as peças metálicas. Em motores modernos, essa ideia é fatal. Motores de última geração são projetados com tolerâncias extremamente apertadas, onde as folgas entre os mancais da biela e do virabrequim são medidas em microns. Usar um óleo com viscosidade superior à especificada pelo fabricante impede que o fluido penetre nesses espaços críticos com rapidez suficiente, especialmente durante a partida. Quando um motor requer uma viscosidade de 0,20 e o proprietário decide usar 10,40 sob a premissa de que é melhor para o calor, ele está criando um efeito de falta de óleo. O óleo viscoso oferece uma resistência muito maior ao fluxo. No momento em que você gira a chave, a bomba de óleo precisa trabalhar muito mais para impulsionar esse fluido viscoso através das estreitas passagens de lubrificação. À medida que o óleo viscoso luta para chegar ao topo do motor, os eixos de comando e os mancais giram com lubrificação insuficiente, sofrendo desgaste metal com metal equivalente a percorrer centenas de quilômetros em apenas alguns segundos. É por isso que a maioria das falhas do motor ocorre durante as partidas a frio. A ciência dos números de viscosidade é dividida em duas fases: comportamento em clima frio e comportamento em clima quente. O primeiro número, seguido pelo V de inverno, indica a facilidade com que o óleo flui em baixas temperaturas. Um óleo com V0 tem fluidez excepcional mesmo abaixo de zero, permitindo que o lubrificante banhe o motor quase instantaneamente. O segundo número indica a viscosidade cinemática do óleo quando ele atinge 100 graus Celsius, que é a temperatura normal de operação. Um motor projetado para um óleo fino usa essa fluidez para reduzir o atrito interno e melhorar a eficiência de combustível. Se o óleo estiver muito viscoso quando quente, a pressão do sistema pode aumentar artificialmente no sensor, mas o fluxo real que chega às peças será menor. Os danos aos mancais causados por viscosidade incorreta não são perceptíveis da noite para o dia, e é por isso que são chamados de assassinos silenciosos. O excesso de calor gerado pelo atrito do óleo que não circula na velocidade correta começa a cozinhar o lubrificante dentro dos canais, criando depósitos de verniz. Esse verniz reduz ainda mais o espaço disponível, criando um ciclo de destruição que termina com o rolamento girando e destruindo o virabrequim. A viscosidade incorreta também afeta os sistemas de variação da sincronização das válvulas, que dependem da pressão do óleo hidráulico para ajustar a sincronização das válvulas. Um óleo espesso fará com que esses sistemas respondam lentamente, resultando em perda de potência e aumento das emissões. Escolher o óleo ideal exige tornar-se um detetive de rótulos. O primeiro passo é ignorar as alegações de marketing na frente da embalagem e ir direto para as letras miúdas no verso. Um especialista procura certificações internacionais que validem a qualidade do produto. Os padrões do American Petroleum Institute, identificados pelo selo circular em forma de rosca, indicam a categoria de serviço. Para motores a gasolina modernos, procure a especificação ESEPE, que é a mais recente e foi projetada para mitigar problemas como a pré-ignição em baixa velocidade em motores turboalimentados. Se o rótulo mostrar uma categoria antiga, como SN ou SL, em um carro do ano modelo 2025, esse óleo é tecnologicamente inadequado.